Imagine um lugar onde o tempo parece andar mais devagar, onde a vida pulsa ao ritmo da natureza e cada esquina guarda uma história esquecida pelo mundo moderno. Vilas escondidas entre montanhas, cercadas por campos verdejantes ou à beira de lagos cristalinos. Pequenos refúgios onde a simplicidade se transforma em poesia. Neste vídeo, vamos embarcar numa viagem por algumas das vilas mais incríveis do planeta. Hallstatt. No coração da região montanhosa de Salzkammergut, na Áustria, espremida entre as águas tranquilas de um lago cristalino e os picos imponentes dos Alpes, encontra-se uma vila que mais parece ter saído das páginas de um conto de fadas, Hallstatt. Com suas casas centenárias de madeira penduradas nas encostas e reflexos perfeitos no espelho d'água do lago Hallstattersee, Hallstatt guarda não apenas uma beleza quase mítica, mas também uma história milenar profundamente entrelaçada com a evolução da civilização europeia. A origem de Hallstatt remonta ao período neolítico, com vestígios de presença humana datando de mais de 7.000 anos, mas foi por volta do século VIII a.C. que essa vila passou a ocupar um lugar de destaque no mapa arqueológico da humanidade, graças à descoberta de ricas jazidas de sal, o ouro branco da antiguidade. Era esse recurso, raro e precioso, que sustentava a vida e impulsionava o comércio muito antes de as moedas terem valor. O sal extraído das entranhas da montanha local, a Salzwelten, não só moldou a economia da região, como também deu nome a uma das mais antigas culturas da Idade do Ferro, a cultura de Hallstatt. Este termo, hoje utilizado por arqueólogos do mundo inteiro, faz referência direta às práticas funerárias, artísticas e sociais identificadas em túmulos escavados nas proximidades da vila. Dentro dessas tumbas, objetos meticulosamente trabalhados, armas de bronze, cerâmicas decoradas e joias nos falam de um povo sofisticado, com um senso estético aguçado e uma estrutura social complexa. Hallstatt, portanto, não é apenas um lugar de beleza natural, mas um elo fundamental na cadeia da história europeia. Ao caminhar por suas vielas estreitas e calçadas de pedra, é possível sentir a presença do passado. As casas de madeira, com suas sacadas floridas e telhados inclinados, foram construídas umas sobre as outras, como se buscassem o máximo de espaço em uma terra onde o lago e a montanha disputam cada centímetro. A Igreja da Assunção, construída no século XII, domina o alto da vila com sua torre esguia, guardando um dos cemitérios mais singulares do continente. Devido à limitação de espaço, os corpos ali enterrados eram exumados após algumas décadas e seus crânios cuidadosamente limpos, pintados com motivos florais e o nome do falecido, sendo então colocados no ossuário da capela adjacente. Um testemunho silencioso, porém eloquente, da convivência íntima entre os vivos e os mortos nessa comunidade. Shirakawa-go. No sopé das montanhas Hida, no Japão, encontra-se uma vila que parece resistir ao próprio tempo. Com suas casas de telhado íngreme, cobertas por grossas camadas de palha, erguidas com técnica ancestral e precisão artesanal, Shirakawa-go nos transporta para um Japão quase mítico, onde o silêncio da neve é tão eloquente quanto os ecos do passado. A arquitetura de Shirakawa-go é singular. Conhecida como Gashozukuri, literalmente construção como mãos em oração, essa técnica se destaca pelo formato triangular dos telhados, projetados para suportar o peso das pesadas nevascas invernais. As estruturas, feitas sem o uso de pregos, utilizam encaixes e cordas de palha para garantir flexibilidade e resistência. Essas casas não são apenas abrigo, são organismos vivos. Algumas têm mais de 250 anos,
e abrigaram por gerações famílias numerosas, que dividiam o espaço com a criação de bichos da seda no andar superior. Cada centímetro foi pensado para otimizar calor, armazenamento e sobrevivência em um ambiente hostil. Durante séculos, Shirakawa-go permaneceu isolada do restante do Japão. Montanhas abruptas e estradas difíceis mantinham a vila distante da modernidade. Foi justamente esse isolamento que preservou sua cultura, sua arquitetura e seu modo de vida quase intactos, como um relicário no meio da floresta. As estações moldam o ritmo da vida ali. Na primavera, as cerejeiras colorem os campos com tons de rosa e branco. No verão, os arrozais refletem o céu como espelhos verdes. No outono, as folhas de bordo transformam a vila em uma aquarela viva. Mas é no inverno que Shirakawa-go atinge sua expressão máxima, coberta de neve, iluminada por lanternas, parecendo flutuar entre o real e o sonho. A neve, que para muitos é obstáculo, é parte essencial da identidade de Shirakawa-go. Ela molda as casas, dita o tempo, e define o caráter dos moradores. O silêncio branco dos dias frios é quebrado apenas pelos passos sobre a neve fofa e pelo som distante da água correndo em canais descongelados. Declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1995, junto com a vizinha Gokayama, Shirakawa-go tornou-se símbolo da resistência cultural. Mas essa fama trouxe desafios. O turismo em massa contrasta com a delicadeza do local, exigindo medidas de proteção e planejamento cuidadoso para garantir que a essência da vila não se dilua sob o peso das lentes e dos passos apressados. Bled, Eslovênia. Este pequeno refúgio europeu é mais do que um ponto no mapa. É uma cápsula do tempo, onde tradições centenárias, belezas naturais e um espírito de tranquilidade se entrelaçam para contar uma história que atravessa séculos. O nome Bled ecoa pelas encostas verdejantes como um sussurro antigo, carregado de lendas e mistérios. À primeira vista, o que mais impressiona é o Lago de Bled, com suas águas límpidas de um azul glacial, refletindo as montanhas que o circundam. No centro do lago, como se flutuasse entre o tempo e a realidade, encontra-se a única ilha natural da Eslovênia. Sobre ela, a Igreja da Assunção ergue-se com elegância barroca, convidando os viajantes a tocarem o sino dos desejos e fazerem um pedido ao universo. Ao redor do lago, a natureza parece conspirar em silêncio, protegendo a paz que reina no ambiente. O castelo de Bled, cravado no topo de uma falésia de 130 metros de altura, observa tudo com imponência. Suas muralhas, que resistem ao tempo desde o século XI, guardam histórias de cavaleiros, reis e monges, enquanto oferecem vistas de tirar o fôlego. Lá de cima, é possível compreender por que esse lugar encantou imperadores austro-húngaros e inspirou poetas eslovenos. Mas Bled não é feita apenas de pedras antigas e águas serenas. Ela pulsa com vida própria. As plétinas, embarcações de madeira conduzidas por remadores habilidosos, deslizam pelas águas como se obedecessem a um ritual ancestral. Cada remada é uma herança cultural, passada de geração em geração, mantendo viva a identidade de um povo. Nas margens do lago, visitantes e moradores caminham por trilhas floridas, absorvendo o perfume do pinho e o som suave da brisa entre as folhas. Durante o verão, o lago convida ao banho e suas águas, embora frias, abraçam com um frescor revigorante. No inverno, quando a neve cobre as copas das árvores e o lago congela suavemente, Bled se transforma num cenário de conto de fadas. Essa vila mágica também é conhecida por seu doce mais célebre, a kremsnita, um bolo de creme e massa folhada que, embora pareça simples, é uma explosão de sabor. Servida em cafés à beira do lago, essa sobremesa é uma celebração dos sentidos,
acompanhada pelo aroma do café esloveno e a vista hipnotizante da paisagem. Em Bled, tudo parece coexistir em perfeita harmonia. O antigo e o moderno, o sagrado e o profano, o silêncio da natureza e o burburinho dos viajantes encantados. É um lugar onde o tempo desacelera, permitindo que os momentos sejam saboreados como se fossem eternos. Cada pedra, cada árvore, cada reflexo na água conta uma parte da história. A vila também é um ponto de partida para aventuras mais ousadas. Trilhas nas montanhas próximas conduzem a mirantes que revelam panoramas vastos e selvagens. Os Alpes Julianos oferecem refúgio a quem busca desafios, enquanto o Parque Nacional Triglav chama os corajosos para explorar seus vales glaciais, cachoeiras escondidas e florestas encantadas. Primosten, Croácia. Esta encantadora vila croata, com suas casas de pedra clara e telhados cor de terracota, parece ter sido esculpida diretamente de um sonho mediterrâneo. Uma península cercada pelo mar, um povo orgulhoso de sua história e uma paisagem que hipnotiza até os corações mais inquietos. Fundada no século XVI como uma fortaleza contra invasões turcas, seu nome deriva da palavra croata Primostici, que significa ligar ou conectar, uma referência à ponte que originalmente unia a ilha ao continente. Com o passar dos anos, a ponte foi substituída por um istmo, e a vila se firmou como um dos mais belos retratos da Dalmácia. Caminhar por suas ruelas de pedra é mergulhar em uma história contada por cada fachada, cada janela florida, cada igreja silenciosa. No topo da colina que domina a vila, a igreja de São Jorge observa o mar com serenidade. Cercada por um pequeno cemitério com vista para o infinito, essa igreja guarda séculos de fé, resistência e memória. Do alto, a vista se abre em todas as direções. Um anfiteatro natural onde o mar é o protagonista absoluto. A costa de Primosten é uma dança constante de cores e aromas. Durante o verão, o perfume do pinheiro se mistura com o sal marinho e os turistas se deixam levar pelas águas translúcidas que abraçam as praias de cascalho branco. Mas é ao entardecer que a vila revela seu lado mais poético. O sol mergulha lentamente no mar, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto o som das ondas embala os pensamentos. Os vinhedos de Primosten, conhecidos como Bukavac, são uma atração à parte. Dispostos em pequenos terraços de pedra que desafiam a aridez do solo, esses vinhedos produzem um dos vinhos mais respeitados da Croácia, o Babić. Não apenas um vinho, mas uma expressão da luta do homem contra a natureza. Uma prova de resiliência e tradição. Olhados de cima, esses vinhedos parecem uma obra de arte viva, uma tapeçaria de pedra e verde moldada pela persistência humana. A vila também pulsa com cultura e festividades. Durante os meses de verão, as ruas ganham vida com apresentações folclóricas, festivais de música tradicional e feiras gastronômicas. As konobas, tavernas típicas croatas, servem iguarias locais como peixe fresco grelhado, azeite artesanal e figos maduros. Comer em Primosten é mais do que satisfazer o paladar. É participar de um ritual que celebra a generosidade do mar e da terra. Ainda que pequena, Primosten guarda em si uma espiritualidade silenciosa. Há algo de sagrado em sua simplicidade, algo que transcende a lógica das grandes cidades. Talvez esteja no som das ondas batendo contra as rochas antigas, ou no silêncio da madrugada quando as estrelas brilham como jamais se vê nos céus urbanos. Aqui, a conexão com o essencial é inevitável. Košen. Imagine um lugar onde o tempo parece desacelerar, onde cada pedra das ruas carrega séculos de história e onde o murmúrio suave do rio Mosela embala as memórias de um passado encantado. Este lugar existe,
escondido entre colinas verdejantes e vinhedos infinitos. É a vila de Cochem, no coração da Alemanha. Localizada no estado da Renânia-Palatinado, às margens do rio Mosela, essa pequena joia com pouco mais de 5.000 habitantes atrai viajantes em busca de autenticidade, beleza e um toque de magia. Dominando o horizonte, o majestoso Reichsburg Cochem ergue-se sobre a paisagem como um guardião do tempo. Construído no século XI e destruído pelos franceses em 1689, o castelo foi reconstruído no século XIX por um empresário alemão apaixonado pelo romantismo medieval. Hoje, suas torres góticas e salões ornamentados contam histórias de imperadores, cavaleiros e revoluções, enquanto oferecem vistas de tirar o fôlego do Vale do Mosela. Ao descer do castelo em direção ao centro da vila, o visitante se depara com uma sucessão de vielas estreitas, ladeadas por casas em chaimel meticulosamente preservadas. Cada fachada colorida, cada janela adornada com flores, revela a alma de Cochem, uma alma calorosa, tradicional e profundamente conectada à sua terra. A praça central da cidade, o Marktplatz, é um convite para o encantamento. Ali, cafés ao ar livre e tabernas acolhedoras dividem espaço com a antiga prefeitura barroca, construída em 1739. Em sua fonte, esculpida com símbolos do vinho e da colheita, ecoam os risos e as conversas em múltiplas línguas. Uma harmonia cosmopolita em meio à serenidade do interior alemão. Mas Cochem não vive apenas da sua história visível. Há algo mais, algo que se sente. É o cheiro da uva madura nos vinhedos que cercam a vila em todas as direções. É o som dos sinos da igreja de São Martinho ressoando ao cair da tarde. É o sabor inconfundível do Riesling, o vinho branco que tornou esta região famosa em todo o mundo. A produção vinícola é, de fato, a espinha dorsal da cultura local. Desde a época dos romanos, que já cultivavam uvas nas encostas do Mosela, até os dias de hoje, os viticultores de Cochem aperfeiçoaram a arte de transformar solo, sol e tradição em garrafas que contam histórias. Histórias de família, de trabalho árduo e de celebrações que atravessam gerações. Durante o verão, Cochem floresce em festivais. As ruas se enchem de música folclórica, trajes típicos e barracas onde se servem especialidades como o Flammkuchen, o Bratwurst e, claro, o vinho local. O Festival do Vinho do Mosela, realizado todos os anos em agosto, é um dos momentos mais esperados, atraindo visitantes de todo o continente. Henningsvær, Noruega. Ao norte do Círculo Polar Ártico, onde os fiordes noruegueses encontram o Mar da Noruega e o vento sopra com histórias de marinheiros e lendas ancestrais, repousa uma vila que desafia o tempo, a lógica e a própria geografia. Henningsvær. Como uma pintura feita à mão, espalhada em pequenas ilhotas conectadas por pontes estreitas, Henningsvær é uma das pérolas do arquipélago de Lofoten. Um vilarejo que parece flutuar sobre o oceano, cercado por montanhas dramáticas e águas cristalinas, onde o céu muda de cor a cada instante, refletindo os humores de uma natureza indomável. Com uma população que não chega a 500 habitantes, Henningsvær é a perfeita definição de isolamento harmonioso. Sua origem remonta ao século XVII, mas sua importância se enraiza em tempos ainda mais antigos, quando os povos nórdicos vinham a estas águas geladas para pescar o abundante bacalhau do Ártico, o lendário Skrei. Durante séculos, a vila viveu ao ritmo da pesca. Cada inverno, os barcos retornavam ao porto carregados com o peixe que sustentava comunidades inteiras. E ainda hoje, o cheiro do bacalhau seco paira no ar, lembrando que, apesar das mudanças, a essência de Henningsvær permanece fiel às suas raízes. Os varais gigantes de madeira, chamados de Hjell,
dominam a paisagem costeira. É ali que o bacalhau é pendurado ao vento do Ártico para secar naturalmente. Uma tradição milenar que transformou Henningsvær em um dos centros mais importantes de produção de peixe seco do mundo. Mas Henningsvær é muito mais do que um porto pesqueiro. É um encontro surpreendente entre tradição e modernidade, entre natureza selvagem e arte contemporânea. Nos últimos anos, a vila se tornou um reduto de artistas, fotógrafos, escritores e viajantes em busca de inspiração e autenticidade. Galerias de arte surgiram em antigos galpões de pesca. Cafés minimalistas ocupam construções de madeira que resistiram a gerações de tempestades. E o famoso Caviar Factory, uma galeria de arte contemporânea instalada numa antiga fábrica de caviar, atrai olhares do mundo todo com exposições ousadas que contrastam com o cenário ancestral. No centro da vila, pequenas casas coloridas se agrupam como se buscassem calor umas nas outras. São habitações simples, mas cheias de história. Suas fachadas enfrentam o mar e o vento com a mesma dignidade que os pescadores que nelas habitam. Cada telhado vermelho, azul ou verde é um capítulo da história local. Lauterbrunnen. Em um vale profundo esculpido pelas forças ancestrais do tempo, cercado por penhascos verticais que desafiam a lógica e a física, repousa uma vila que parece ter sido retirada diretamente de um conto de fadas alpino. Lauterbrunnen, um nome que em alemão significa fontes rumorosas, não apenas descreve sua natureza, mas a celebra. Com seus 72 riachos e cachoeiras que despencam das encostas como véus de cristal líquido, Lauterbrunnen repousa no coração dos Alpes berneses, na Suíça. Esta vila, que por séculos foi refúgio de pastores, poetas e viajantes, conserva ainda hoje a essência pura e quase sagrada da natureza alpina, em estado bruto. O som constante da água que cai ecoa entre os paredões como uma canção ancestral, cantada por gerações de montanhas. Entre todas as quedas d'água que adornam esse vale, uma se destaca: Staubach, uma cortina de névoa que despenca de quase 300 metros de altura. Johann Wolfgang von Goethe, o grande poeta alemão, ficou tão fascinado por essa maravilha que ela inspirou um de seus poemas mais emblemáticos. À medida que o sol atravessa as nuvens e toca os prados verdes, as cores de Lauterbrunnen se acendem em uma paleta vibrante. As casinhas de madeira escura, com floreiras em janelas cheias de gerânios vermelhos, convivem em perfeita harmonia com a paisagem ao redor. É como se a natureza e a arquitetura tivessem feito um pacto de beleza eterna. A história desta vila não começa com os turistas e os trilhos de trem. Muito antes das câmeras digitais e das redes sociais, Lauterbrunnen já era um lugar de significado espiritual e simbólico para os povos que habitavam essa região. Durante séculos, peregrinos atravessaram este vale em busca de paz, silêncio e respostas. O isolamento geográfico tornou-se um santuário. Mas Lauterbrunnen não vive apenas de seu passado. Hoje, ela é uma ponte viva entre a tradição e a modernidade. Os sinos das vacas ainda ecoam pelos campos, como há 200 anos, mas agora misturam-se ao som sutil dos bondinhos que sobem em direção a Wengen e Mürren, duas vilas ainda mais elevadas, onde o tempo parece congelado. No inverno, Lauterbrunnen se transforma. Os prados verdes dão lugar ao branco puro da neve, e os vales se enchem de esquiadores que deslizam pelas encostas com uma leveza quase coreografada. No verão, são os trilheiros que tomam conta dos caminhos, buscando alcançar os picos que se erguem como sentinelas silenciosas. Giethoorn, Holanda.
Githorne, a Veneza dos Países Baixos, repousa silenciosamente no coração da província de Overijssel, como um segredo guardado entre juncos e pontes de madeira. Aqui, as ruas são líquidas, os caminhos são feitos de canais e os carros dão lugar a pequenos barcos que deslizam em silêncio. Em Githorne, a pressa não tem lugar. Cada trajeto é um convite à contemplação. Cada curva no canal revela uma nova pintura viva de flores, casas de telhados de palha e jardins minuciosamente cuidados. Fundada no século XIII por fugitivos do Mediterrâneo, Githorne nasceu do refúgio e da natureza. Os primeiros habitantes cavaram a terra em busca de turfa, combustível fóssil que movia a vida da época. E com isso, escavaram os canais que hoje definem a paisagem da vila. Da extração acidental, nasceu uma estética que séculos depois encantaria o mundo. Não há buzinas, semáforos ou asfalto. Em vez disso, pontes arqueadas, mais de 170 ao todo, ligam as pequenas ilhas artificiais que sustentam as casas. As bicicletas reinam nas margens, acompanhadas pelo som suave das pás dos barcos que se movem lentamente, como se a própria vila respirasse em cadência aquática. As casas de Githorne parecem saídas de um conto de fadas. Cobertas por telhados de palha, envoltas em hortênsias, lavandas e tulipas, elas preservam a arquitetura tradicional holandesa com orgulho e cuidado. Os jardins são quase cenográficos, onde cada flor, cada arbusto parece ter sido colocado por uma mão poética, em perfeita harmonia com a água que os rodeia. Os moradores, herdeiros de séculos de tradição, vivem com uma simplicidade sofisticada. São agricultores, artesãos, anfitriões, guardiões de um estilo de vida que desafia o ritmo acelerado do mundo moderno. Em Githorne, cada estação do ano é um espetáculo próprio, refletido nas águas calmas que duplicam o céu em seus reflexos. No inverno, a vila se transforma. Quando o frio aperta e os canais congelam, as gôndolas dão lugar aos patins. Crianças e adultos deslizam sobre o gelo como se dançassem sobre espelhos, enquanto a névoa branca envolve as pontes e as árvores em um abraço silencioso. É o retrato de um Natal eterno, onde o frio é aquecido pelo brilho da tradição. Na primavera, as cores explodem. Os campos em volta da vila ganham vida com as tulipas, os narcisos e os jacintos. As águas dos canais refletem o azul do céu e o verde vibrante das folhas novas. É quando Githorne floresce, não só na natureza, mas também no espírito de seus visitantes, que chegam em busca de paz e encantamento. Chefchaouen, Marrocos. Fundada em 1471 como uma pequena fortaleza pelos muçulmanos que fugiam da reconquista espanhola, Chefchaouen logo se transformou em um refúgio. Era um lugar de resistência, mas também de paz. Muçulmanos, judeus e mais tarde cristãos encontraram ali um espaço onde suas culturas poderiam coexistir. Essa convivência marcou não apenas a arquitetura da vila, mas também seu espírito. Mas o que realmente transforma Chefchaouen em algo quase etéreo é sua cor, o azul. Presente em cada parede, em cada escada, em cada fachada. Não há consenso sobre o motivo exato dessa escolha. Alguns dizem que o azul mantém os mosquitos afastados. Outros afirmam que simboliza o céu, o paraíso, uma lembrança constante do espiritual. Há também quem acredite que foi introduzido pelos judeus sefarditas que encontraram abrigo na cidade durante o século XV. O que se sabe com certeza é que o azul de Chefchaouen virou identidade. Mais do que uma estética, virou um estado de espírito. Andar pelas ruelas da Medina é como navegar num mar calmo, onde os sons são abafados pelo tom celestial das paredes. O azul acalma, hipnotiza, envolve.
A Medina, centro histórico da cidade, é um labirinto de passagens estreitas e degraus íngremes. Cada esquina guarda uma surpresa. Um portal entalhado, uma fonte de água cristalina, uma senhora vendendo pães quentes, um gato sonolento que parece parte da paisagem. O tempo ali é relativo. Não há pressa. Tudo acontece ao ritmo da montanha. As montanhas do Rif cercam Chefchaouen como guardiãs silenciosas. Do alto, a cidade parece flutuar em uma neblina azulada. Nas primeiras horas da manhã, o nevoeiro desliza pelas encostas como véus dançantes, e a luz suave do sol toca os telhados de cerâmica com um dourado discreto. É nesse momento que Chefchaouen revela sua magia mais sutil. A relação da vila com a natureza é profunda. Os habitantes vivem em harmonia com os ciclos das estações, com os sons dos pássaros, com o silêncio das pedras. Muitos dos produtos vendidos no souk, o mercado local, vêm da própria terra: azeitonas, figos, mel, ervas aromáticas. O artesanato também carrega essa conexão. Tapeçarias tingidas com pigmentos naturais, cerâmicas moldadas com paciência, tecidos bordados à mão. E há algo mais. Algo que não se vê, mas se sente. Uma energia silenciosa, talvez trazida pelas orações que ecoam das mesquitas 5 vezes ao dia, ou pelas mãos calejadas que moldam o barro. Chefchaouen é um santuário de simplicidade, um lugar onde o sagrado e o cotidiano se encontram sem cerimônia. Cusco. Conhecida como o umbigo do mundo pelos antigos incas, essa pequena cidade peruana é muito mais do que um ponto de partida para Machu Picchu. Ela é, em si, um testemunho vivo de uma civilização que dominou vastas extensões da América do Sul, antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Durante séculos, Cusco foi o centro espiritual, político e administrativo do Império Inca, o Tahuantinsuyo. Cada pedra, cada rua e cada templo contam histórias de um povo que via no mundo uma ligação sagrada entre o céu, a terra e o submundo. Era daqui que partiam os caminhos que uniam as 4 grandes regiões do Império, conhecidas como Suyos. Cusco não era apenas uma cidade. Era o centro de um universo cuidadosamente organizado. À primeira vista, Cusco parece uma vila tranquila, com suas construções coloniais, ruas estreitas de pedra e um clima que varia entre o frescor das manhãs e o calor suave das tardes ensolaradas. Mas ao caminhar por suas ruas, é impossível não sentir a presença do passado. Sob os alicerces das igrejas erguidas pelos espanhóis, repousam as bases ciclópicas dos templos incas, feitas com blocos de pedra perfeitamente encaixados, sem argamassa, desafiando o tempo e os terremotos. Os cronistas da conquista espanhola ficaram maravilhados com a engenharia inca. O Templo do Sol, o Coricancha, era revestido de ouro em sua totalidade. Os espanhóis, em sua ânsia por riqueza, arrancaram o metal precioso, mas não puderam apagar o esplendor da construção. Ainda hoje, os muros originais permanecem, resistindo ao tempo e contando silenciosamente a glória dos filhos do sol. Os habitantes de Cusco, os cusquenhos, carregam no sangue o legado de seus ancestrais. A língua quechua ainda é falada por muitos, especialmente nas comunidades vizinhas, e as tradições andinas continuam vivas em rituais, festividades e na maneira como se relacionam com a natureza. Para eles, a Pachamama, a Mãe Terra, não é uma metáfora. É uma presença real, que deve ser respeitada e honrada. Ao longo do ano, a vila se transforma em palco para celebrações vibrantes. Uma das mais impressionantes é o Inti Raymi, a Festa do Sol. Todos os anos, no solstício de inverno, milhares de pessoas se reúnem para reviver a cerimônia inca, que agradece ao Deus Sol pela colheita e pela vida. Vestidos com trajes típicos,
ao som de flautas e tambores, os participantes recriam uma das mais importantes cerimônias da época pré-colombiana. A geografia de Cusco é, por si só, uma obra-prima da natureza. Cercada por montanhas majestosas, ela repousa a mais de 3.300 metros de altitude. Respirar aqui exige um certo esforço, mas também convida à introspecção. O céu, de um azul profundo, parece estar mais próximo, e ao longe, picos nevados observam silenciosamente a vida que pulsa nos vales. San Miguel de Allende. No coração do México colonial, entre colinas suaves e vales que guardam séculos de história, encontra-se uma vila que parece suspensa no tempo, San Miguel de Allende. Com suas ruas de pedra, fachadas coloridas e igrejas de torres majestosas, esse refúgio cultural no estado de Guanajuato é mais do que um destino turístico. É um mosaico vivo de arte, espiritualidade e tradição. San Miguel de Allende não nasceu grande. Fundada no século XVI como um ponto estratégico no Caminho da Prata, a vila começou como um modesto entreposto. Mas o tempo, sempre paciente, moldou seu caráter com camadas de história e beleza. Seu nome é uma homenagem a dois homens: o Arcanjo Miguel, símbolo de proteção e fé, e Ignacio Allende, herói da independência mexicana. A primeira impressão de San Miguel é sempre marcada pela imponência da parroquia de San Miguel Arcángel, com suas torres neogóticas que se erguem como chamas rosadas contra o céu azul. Inspirada pelas grandes catedrais europeias, essa igreja é o coração espiritual e visual da cidade. De dia, ela encanta pela sua elegância. À noite, iluminada, parece um santuário de sonhos. Mas San Miguel de Allende é feita de muitos corações. Nas suas praças, nos seus mercados e nas esquinas silenciosas, pulsa uma energia serena que acolhe e transforma. Artistas, escritores e buscadores de alma encontraram aqui um lar, atraídos por sua aura quase mágica. Não é à toa que a vila foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Os sons de San Miguel são uma sinfonia discreta e encantadora. Sinos que tocam ao longe, risos que ecoam nas vielas, o tilintar dos talheres nos cafés ao ar livre e o som distante de uma guitarra, tocada por mãos que conhecem histórias antigas. O tempo aqui não corre, ele passeia. E nesse ritmo, o visitante se perde para se encontrar. Nas manhãs douradas, a luz do sol escorre pelas fachadas de adobe, pintadas em tons de ocre, terracota e amarelo. As portas, muitas delas de madeira talhada, escondem ateliês, galerias e casas que parecem museus vivos. Cada casa tem uma alma, cada beco, uma lenda. E todos os caminhos parecem levar a um lugar onde o espírito encontra descanso. A arte está em toda parte. Nas paredes que exibem murais vibrantes, nos mercados que vendem cerâmicas pintadas à mão, nas esculturas de ferro forjado que decoram jardins secretos. San Miguel é um refúgio criativo. Desde a década de 1950, artistas de todo o mundo chegaram aqui em busca de inspiração e encontraram. Vila de Leyva. Esta vila, aninhada no coração da Colômbia, não é apenas um ponto no mapa. É um relicário de séculos, um lugar onde a pedra, a cal e a madeira contam mais do que 1000 livros. Fundada em 1572 por ordem do presidente do novo Reino de Granada, Andrés Díaz Venero de Leyva, a cidade nasceu como um refúgio para a elite espanhola. Seu nome homenageia o próprio fundador, mas sua alma vai muito além de um homem. Vila de Leyva é um testemunho vivo de um passado vibrante que ecoa em cada rua de pedra irregular, em cada fachada caiada de branco, em cada varanda de madeira escurecida pelo tempo. Ao caminhar por suas ruas, sente-se o peso da história.
O som dos passos sobre as pedras, ecoando entre as construções coloniais, parece despertar memórias de tempos idos. É como se cada esquina guardasse um segredo, cada praça, um sussurro de antigos encontros e despedidas. No coração da vila, encontra-se a imponente Plaza Maior. Com seus 14.000 metros quadrados, é considerada uma das maiores praças coloniais da América Latina. Não é apenas um espaço aberto, é um palco onde se desenrola o teatro da vida local. Nas manhãs, o sol desenha sombras suaves sobre as fachadas, enquanto os moradores locais conversam despreocupados, como se o tempo não os tocasse. À tarde, o som das carroças, o canto dos pássaros e o murmúrio dos turistas compõem uma sinfonia singela. À noite, quando a luz amarela dos lampiões coloniais banha a praça, há uma beleza quase mística. É fácil imaginar cavaleiros coloniais cavalgando entre as sombras ou ouvir o tilintar distante de espadas e armaduras. Mas Vila de Leyva não é apenas sua arquitetura. É também sua natureza. Cercada por montanhas, cavernas e vales, a região guarda paisagens que hipnotizam. O deserto de La Candelária, com seu tom ocre e vegetação esparsa, contrasta com a vegetação verdejante dos vales vizinhos. É um contraste que encanta e surpreende. Em suas redondezas, encontram-se fósseis que datam de milhões de anos. Vila de Leyva é também um museu natural a céu aberto. O Cronosaurus, um réptil marinho pré-histórico, é talvez seu fóssil mais célebre. Descoberto nos arredores da vila, repousa hoje em um museu que é, ao mesmo tempo, testemunho da ciência e da paciência do tempo. Essaouira. Ao longo da costa atlântica do Marrocos, encontra-se uma cidade que pulsa com o ritmo do tempo. Essaouira, antiga Mogador, porto de navegadores e berço de culturas. Essaouira é uma vila que respira história em cada rua estreita, em cada canto branco e azul, em cada nota de música que ecoa entre os arcos de pedra. Essaouira não foi criada, ela foi revelada. Revelada pelo vento constante, pelos olhos atentos dos comerciantes fenícios, romanos e depois portugueses que ali aportaram, fascinados por sua posição estratégica e seu espírito indomável. A cidade como conhecemos hoje foi redesenhada no século XVIII pelo sultão Mohammed Ben Abdallah, que contratou engenheiros europeus para moldá-la como um ponto de encontro entre África, Europa e o mundo árabe. Ao se aproximar da Medina, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, o visitante se vê diante de muralhas imponentes, bastiões de pedra que guardam um labirinto de tradições. Entrar por seus portões é cruzar uma fronteira invisível, onde o tempo escorre lentamente, onde os cheiros de especiarias, peixe fresco e madeira de tuia se entrelaçam num convite ao delírio dos sentidos. A luz em Essaouira tem uma qualidade mágica. Ao entardecer, o céu se funde ao mar em tons de âmbar, enquanto as gaivotas descrevem círculos em silêncio. A cidade parece suspensa entre o sonho e a vigília. Suas casas brancas de janelas azuis refletem uma estética de resistência e frescor, uma escolha feita não apenas por beleza, mas como proteção contra o calor do verão e o sal do oceano. No coração da cidade, os mercados fervilham com vida. As vozes se misturam em árabe, francês, berbere, numa polifonia que lembra as caravanas do deserto e os navios mercantes que um dia fizeram de Essaouira uma das mais vibrantes portas de entrada para o interior da África. Bancas repletas de cerâmicas, tapetes, âmbar e joias de prata se alinham lado a lado, com ateliês de pintura e instrumentos musicais. Essaouira é também música. É guinawa, é trance, é batida do tambor e o lamento do guembri, instrumento ancestral de cordas que parece arrancar sons do próprio deserto. O Festival Guinawa, que anualmente transforma a cidade em um palco multicultural, é mais que um evento. É um rito de fusão,
um encontro entre tradições africanas, árabes e ocidentais. Nas ruas da Medina, músicos se reúnem em rodas improvisadas. Crianças dançam, turistas assistem em silêncio reverente. Há uma espiritualidade na música de Essaouira, uma ponte entre mundos, uma forma de cura e memória. A herança dos escravizados da África subsaariana encontra voz e permanência nesse canto do Marrocos. Colmar. No coração da Alsácia, entre vinhedos que dançam ao sabor do vento e montanhas que sussurram segredos de séculos, repousa uma vila que parece ter sido esculpida por mãos de contos de fadas. Colmar. Essa pequena joia francesa, com suas casas em enxaimel coloridas, canais serenos e ruas de paralelepípedos que guardam passos de reis, comerciantes e artistas, é mais do que um destino turístico. Colmar é uma cápsula do tempo. Um lugar onde a história se entrelaça com o presente, como as videiras que sobem pelas fachadas das construções centenárias. Fundada ainda na Idade Média, Colmar é mencionada pela primeira vez em registros históricos do ano de 823. Desde então, foi palco de disputas territoriais, centro comercial e inspiração para movimentos artísticos que mudaram a face da Europa. Mas apesar das guerras, das transformações políticas e das inevitáveis mudanças do tempo, Colmar resistiu. E mais do que isso, floresceu. Cada esquina guarda uma história, cada janela parece observar o mundo com olhos de outra era. Talvez seja por isso que Colmar é frequentemente chamada de a mais alemã das cidades francesas. Sua arquitetura e tradições refletem séculos de influência germânica, especialmente durante os períodos em que a Alsácia mudou de mãos entre França e Alemanha. Andar por Colmar é como folhear um livro de iluminuras. A cada passo, descobrimos igrejas góticas como a imponente Colegiada de São Martinho, construída entre os séculos XIII e XIV, que ainda hoje se ergue como testemunha de fé e perseverança. Mas Colmar não vive apenas de seu passado religioso. O bairro da Pequena Veneza, ou La Petite Venise, é uma ode ao romantismo e à harmonia entre o homem e a natureza. Os canais que serpenteiam entre as casas parecem refletir não apenas as construções, mas também a alma tranquila da vila. Ali barquinhos deslizam lentamente, conduzidos por moradores que conhecem cada centímetro da água, como quem lê um poema antigo. É nesse cenário que muitos sentem que o tempo desacelera, convidando à contemplação. Mas Colmar não é apenas um relicário. É também berço de grandes nomes. Foi aqui que nasceu o pintor Martin Schongauer, um dos precursores da gravura renascentista, cuja obra influenciou ninguém menos que Albrecht Dürer. Carmel. Na costa acidentada da Califórnia, onde o Pacífico quebra com fúria e ternura contra penhascos moldados pelo tempo, existe uma vila que desafia os padrões da modernidade e abraça o encanto do passado. Seu nome é Carmel by the Sea. Fundada oficialmente em 1902, Carmel não nasceu como outras cidades americanas. Foi sonhada por artistas, escritores, boêmios e visionários. Pessoas que buscavam mais do que uma casa, buscavam uma forma de viver em harmonia com a natureza, com a arte e com a alma. Caminhar por Carmel é sentir que se está dentro de uma pintura impressionista. As ruas não têm postes de luz tradicionais. As calçadas são irregulares, ladeadas por ciprestes que se contorcem como esculturas vivas, e por escolha não há números nas casas, apenas nomes, como o Sea Urchin ou Sunset House. Essa decisão de evitar convenções urbanas reflete o espírito rebelde e romântico da vila.
Em Carmel, não se encontra franquias de fast food, outdoors ou semáforos. O que se encontra é silêncio, beleza e uma atmosfera quase mística. Muitos vieram a Carmel em busca de refúgio criativo. O poeta Robinson Jeffers construiu com as próprias mãos sua casa de pedra, conhecida como Tor House, hoje um monumento à sensibilidade poética e ao respeito pela paisagem local. E foi em Carmel que artistas plásticos encontraram luz, formas e cores únicas. A Galeria de Arte da Vila é uma das mais respeitadas dos Estados Unidos, e eventos como o Carmel Art Festival celebram essa herança estética. Mas talvez o visitante mais célebre de Carmel tenha sido Clint Eastwood. O ator e diretor não apenas escolheu a vila como lar, como também foi seu prefeito nos anos 1980. Seu mandato durou apenas 2 anos, mas sua paixão pela preservação da identidade local deixou marcas duradouras. Carmel também é conhecida por sua igreja missionária. Fundada em 1771 por frades franciscanos espanhóis, a missão San Carlos Borromeo de Carmelo é um dos mais belos e importantes vestígios do período colonial da Califórnia. Colonia del Sacramento. No extremo sudoeste do Uruguai, às margens do majestoso Rio da Prata, repousa uma vila que desafia o tempo. Colonia del Sacramento, um nome que ecoa através dos séculos, carregando consigo as marcas de batalhas, trocas culturais e uma persistente tranquilidade que o tempo não foi capaz de apagar. Fundada em 1680 por portugueses, em uma região já ambicionada pelos espanhóis, Colonia del Sacramento tornou-se, desde o primeiro dia, um território disputado. Suas pedras coloniais viram o sangue de exércitos, os passos de exploradores e o silêncio das madrugadas que se seguem às conquistas. Era um ponto estratégico. De frente para Buenos Aires, Colonia era uma ameaça e uma promessa. Uma ameaça para os espanhóis, que viam naquela fortificação uma lança cravada em seu domínio sul-americano, e uma promessa para os portugueses, que vislumbravam ali o controle do comércio no estuário do Prata. As muralhas erguidas pelos lusitanos, com pedras brutas e mãos calejadas, ainda hoje guardam o espírito desse embate. A cada fissura nas rochas, uma história. A cada musgo que cresce, um capítulo do passado. Ao caminhar por suas ruas empedradas, o visitante não percorre apenas um trajeto físico, ele atravessa o tempo. Do século XVII aos dias de hoje, Colonia del Sacramento é um livro aberto. As fachadas baixas, as janelas de madeira, as varandas floridas. Tudo parece cuidadosamente preservado por mãos invisíveis, que compreendem o valor da memória. E é justamente essa memória que confere à vila seu ar quase místico. Durante o dia, o sol do sul derrama luz dourada sobre as casas antigas, como se acariciasse cada tijolo com respeito. À noite, as luzes amareladas dos postes antigos criam silhuetas que dançam entre os arbustos e os becos estreitos. Colonia del Sacramento não é apenas um patrimônio histórico. É um testemunho vivo da complexidade cultural que forjou a América do Sul. Portugueses, espanhóis, indígenas, africanos, cada um deixou sua marca, sua voz, sua cor. O resultado é um mosaico, um reflexo de identidade múltipla, rica e por vezes contraditória. As influências arquitetônicas da vila são exemplo disso. A justaposição entre o traçado irregular das ruas portuguesas e a geometria cartesiana espanhola revela uma vila feita de camadas. Camadas que não se anulam, mas se complementam. Que contam em pedra e cal a história de um continente em construção. Nos séculos seguintes à sua fundação, Colonia del Sacramento trocou de mãos diversas vezes. Ora era portuguesa, ora espanhola.
e em cada transição ganhava e perdia, erguia-se e era saqueada. Era símbolo de poder e de fragilidade. Mas ao contrário de tantas cidades destruídas pelo tempo ou pelo homem, Colonia resistiu. Talvez porque compreendeu que sua força não estava em dominar, mas em preservar. Em manter viva a lembrança do que foi, para ensinar aos que ainda virão. Hoje, Colonia é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, um título que não lhe confere apenas prestígio, mas também responsabilidade. A de ser guardiã de um passado que é ao mesmo tempo local e universal. Rothenburg ob der Tauber. Fundada no século XII, Rothenburg foi desde cedo uma joia estratégica. Sua localização no topo de uma colina garantia defesa natural, e suas fortificações, erguidas com precisão germânica, transformaram-na em uma cidade imperial livre, sob a proteção direta do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ao atravessar seus portões, o visitante entra em um tempo suspenso. As casas em Enschimel, com fachadas coloridas e janelas floridas, parecem sussurrar histórias esquecidas, e cada esquina revela uma cena que poderia ter sido pintada por um mestre renascentista. Rothenburg não apenas preserva sua arquitetura medieval, ela a vive. É uma vila onde o tempo não apenas passou, mas permaneceu. Os telhados íngremes, as gárgulas de pedra, os brasões nas portas, tudo convida à contemplação. Mas a história de Rothenburg ob der Tauber não é feita apenas de beleza. É também um relato de resistência e sobrevivência. Durante a Guerra dos 30 Anos, a vila foi sitiada por tropas do general Tilly, e foi nesse momento sombrio que nasceu uma das lendas mais emblemáticas da cidade, a do Mestre Bebedor. Diz a tradição que o prefeito da cidade, em uma tentativa desesperada de salvar Rothenburg da destruição, aceitou o desafio do general. Beber mais de 3 litros de vinho em um único gole. Contra todas as expectativas ele conseguiu. E a vila foi poupada. A história se transformou em símbolo. Todos os anos no festival Meistertrunk, a cena é reencenada com trajes de época, músicas e desfiles. Um lembrete de que, por vezes, o destino de uma cidade pode depender de um único ato de coragem ou de sede. Durante a Segunda Guerra Mundial, Rothenburg mais uma vez enfrentaria a ameaça da destruição. Bombardeios aliados atingiram parte da cidade, mas, em um gesto raro, um oficial americano, encantado pela história e beleza do local, impediu uma investida completa. Foi um dos poucos momentos em que a arte e a memória venceram a guerra. O que restou foi restaurado com precisão quase cirúrgica, cada pedra recolocada com cuidado, cada parede refeita respeitando os traços originais. Porque em Rothenburg, restaurar é um ato de reverência, um compromisso com os séculos que moldaram suas ruas. Hoje, caminhar por Rothenburg ob der Tauber é participar de um balé de imagens e sons ancestrais. O tilintar das ferraduras em carruagens turísticas, o som de sinos das igrejas, o aroma de pão recém-assado saindo das padarias que mantêm receitas seculares.